Fala galera do mal, seus canibais, sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente eu quero pedir desculpas, tá bom? Sim, eu tenho sentimentos, eu peço desculpas. Eu estou há algum tempo sem postar vídeos aqui no canal, mas aos poucos, né, eu vou postando os vídeos, porque eu tenho que selecionar o conteúdo, achar material, livros, estudar, para fazer os vídeos aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que não é muito falado, que é sobre como era o Brasil antes da chegada dos europeus, ou conhecido como período pré-cabralino, né? Saber quais os povos que moravam aqui, como se alimentavam e tudo mais. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, ajude o canal deixando o like, que me ajuda muito, tá bom? A chegada do ser humano nas Américas sempre é um grande mistério, né, para os antropólogos e os arqueólogos. De fato, há estudos que mostram que os povos nativos do Brasil são um grupo de asiáticos. Sim, um grupo de asiáticos. Há estudos e até mapeamentos genéticos, né, que ligam nossos índios aos asiáticos. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link e as fontes para vocês poderem estudar mais sobre esse assunto. Quando os primeiros europeus nos visitaram, depois estabeleceram suas colônias aqui no Brasil, como já sabemos, já havia milhões de pessoas morando aqui. Sim, milhões de pessoas. Estima-se que aqui no Brasil havia mais de 3 milhões de pessoas, né, com populações muito densas, sociedades complexas, com a hierarquia social, chefes muito poderosos, estradas que, aliás, as principais estradas de São Paulo, né, rodovias de São Paulo, eram as trilhas dos índios, chamado de Piabiru. Eu quero fazer uma observação. O termo índio foi dado por Cristóvão Colombo quando ele chegou aqui nas Américas, porque, como sabemos, né, ele queria chegar na Índia por um caminho diferente, e aí ele acabou chegando aqui nas Américas. E as pessoas, né, que moravam aqui, ele acabou dando o nome, né, chamando de índio. E isso espalhou entre os navegadores, tá? E por isso que nossos índios são chamados de índios, nos Estados Unidos são chamados de índios, na América Central são chamados de índios, exatamente porque Cristóvão Colombo deu esse termo. Eu estou fazendo um resumo grotesco, tá bom? Bem grotesco mesmo, só para contextualizar essa palavra para vocês aprenderem um pouco mais. Quais eram os idiomas falados aqui? Bem, sabemos que havia mais de 1000 línguas, sim, 1000 línguas, muitas semelhantes, outras totalmente diferentes, como o árabe é diferente do mandarim. Eu vou explicar dois termos para vocês entenderem, que é o que é tronco linguístico e família linguística. Tronco linguístico é um conjunto de línguas que tem a mesma origem. Por exemplo, uma língua mais antiga que não é mais falada. Como essa língua de origem existiu há milhares de anos, as semelhanças entre as línguas que vieram dela são muito difíceis de serem percebidas. Já a família linguística é o conjunto de línguas que também possuem uma origem comum, mas que apresentam mais semelhanças entre si. Vamos lá então. Sobre as línguas indígenas do Brasil, há dois grandes troncos, tá? O Tupi e o Macro-Gé. E também 19 famílias linguísticas que não apresentam graus de semelhança suficientes para que possam ser agrupadas em troncos. Há também famílias de apenas uma língua, muitas vezes chamadas de línguas isoladas, por não se mostrarem parecidas com nenhuma outra língua conhecida. Como eram distribuídos os povos indígenas aqui no Brasil? Como eu falei, havia vários povos que não falavam as línguas do tronco tupi, que no caso seria as do tronco Macro-Gé. Então esses povos eram chamados pelos tupis de tapuias, que significa aqueles que não são dos nossos ou bárbaros. Um exemplo são os Goitacá. Os tupi-guarani marcavam presença no litoral, enquanto os tapuias predominavam no interior do sudeste, sul e nordeste, como os botocudos, e muito do nordeste, como os tarairus e os cariris. Em resumo, fica assim. No sul ficavam os charruas, os guarani ou carijó. Sudeste ficavam os tupiniquim, tamoio, temiminó e goitacás. No nordeste ficavam o aimoré, tupiniquins, tupinambá, caeté, tabajara e potiguara. E no norte ficava tupinambá, tremembé e potiguara. E esses povos viviam da caça, pesca, criação de animais, como por exemplo o jabuti,
Na agricultura, eles preparavam a terra, a chamada terra preta ou terra de índio, como vocês já ouviram falar. Inclusive, domesticaram diversas plantas, vários tipos de mandioca, criaram o beiju, que no caso seria o nosso pão sírio, né? Tinham sua própria bebida alcoólica, que era o cauim, que era feito através da fermentação da mandioca, era preparada pelas mulheres. E no sul tinha a erva mate, que era cultivada pelos índios guaranis e os charruas, que tomavam o mate quente. Quando eu fizer mais vídeos sobre cada povo, eu vou falar mais detalhadamente sobre sua alimentação e modo de vida, que eram bem particulares entre cada povo. E um fato interessante é que os índios tretavam pra caramba, tá? As pessoas pensam que o pessoal vivia aqui na paz, na praia, havia guerra aqui também. Exemplo, eram os tupiniquins, eles eram inimigos dos tamoios. E um fato sobre isso é que quando os portugueses chegaram, eles se aliaram aos tupiniquins, e os tamoios, que eram inimigo dos tupiniquins, se aliaram aos franceses, que eram inimigo dos portugueses. Então teve até a Confederação dos Tamoio, né? Uma grande aliança militar contra os portugueses, e houve muita treta e guerra aqui também. Por conta dessas tretas lendárias, que já ocorria entre eles há muito tempo antes da chegada dos europeus, eles praticavam o ritual antropofágico, que é comer os seus inimigos capturados. Mas isso era feito em um ritual sagrado, não era de qualquer jeito não. Onde o capturado ele tinha a honra de ser devorado pelos seus captores. Isso era tão normal entre eles que se um cara que iria virar churrasco tentasse fugir para sua tribo, o pessoal da sua tribo ele não ia aceitar ele de jeito nenhum não. Um exemplo disso, por exemplo, é o Cunhambebe, que foi um chefe tribal tamoio bastante poderoso, que ele comeu mais de 62 portugueses em um churrasco. E lógico que não podemos julgar isso de acordo com a nossa ótica, né? De acordo com a ótica dos nossos costumes, porque isso era normal para eles naquela época. Mas fica uma pergunta: como poucos que chegaram aqui dominaram milhares? A resposta é complexa, mas o principal foram as doenças, né? Os nossos nativos, eles não tinham anticorpos para as doenças dos europeus, que trouxeram muitas doenças, que era uma das maiores poderosas, né? Foi a varíola, que dizimou milhares de índios, né? E em nosso período atual, nós sabemos como uma simples doença pode matar milhares de pessoas. Lembrando que esse vídeo ele não cobre todo o conteúdo, por isso eu vou deixar as fontes na descrição. Desde já eu agradeço pela audiência de vocês. Se você gostou, deixa o like, compartilha que vai ajudar muito o canal. Se você não deixar o like, você vai virar churrasco. Valeu!